Vamos orar para que possamos estudar a Bíblia e ter a direção do Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado porque nós temos uma palavra santa, maravilhosa nas Tuas mãos e podemos, ó Deus, com esse livro que o Senhor nos deu como manual de instrução da nossa vida, como guia de quem devemos ser. E eu peço a Ti que o Teu Espírito agora possa, primeiro, abrir os nossos corações, quebrantar os nossos corações que são duros, que são arrogantes, que são orgulhosos, e fazer com que nós possamos entender as verdades da Tua palavra e com corações quebrantados aceitá-la e transformar as nossas vidas. Que esse momento aqui não seja só um adquirir de conhecimento teórico, que não seja só um aprender de coisas, mas que seja de fato um momento de pararmos a nossa vida, de olharmos para os Teus propósitos para ela e que possamos mudar o nosso viver. Que amanhã a nossa rotina seja diferente, que amanhã tenhamos alvos de vida novos, tenhamos propósitos novos, tenhamos atitudes novas, vindas do Senhor, vindas do fluir do Teu Espírito por meio da Tua palavra. Que o Senhor tenha liberdade, Senhor, de agir no nosso meio, nas nossas vidas. É o que eu peço e oro no nome do Senhor Jesus. Amém? Gente, se eu tiver um pouco devagar hoje, tenha paciência comigo, minha cabeça está funcionando mais lenta. Essa semana foi a semana que eu tive que entregar meu trabalho de conclusão de curso lá na faculdade, e foi vários dias sem dormir, sem comer, sem viver, sem respirar, sentado na frente do computador. E é interessante quando a gente fala de Bíblia, né? O tema do meu trabalho foi as partes introdutórias do livro de Daniel. Então, um livro de Daniel que está na nossa Bíblia aí, que você tem na sua Bíblia. Quando a gente fala de parte introdutória do livro, eu estou falando quem é o autor, em que data foi escrita, que língua que foi escrita, por que foi escrita, quando foi escrita, como foi escrita e tudo isso. E você sabe que as pessoas que não amam a Deus, elas têm uma visão da Bíblia totalmente distorcida. Então eles olham para a Bíblia como uma literatura comum. Então você tem um monte de acusações. Na verdade, o livro de Daniel, de todos os livros da Bíblia, do Antigo Testamento em particular, é o livro que tem mais acusações contra ele, dizendo que não foi Daniel que escreveu, que ele não é da data que foi escrito, porque se for da data que foi escrito, tem profecia futura, e a gente sabe, né, segundo os cientistas, que profecia futura não existe, e daí por aí vai, né? Então eu tive que fazer um calhamaço de 50 páginas, comprovando com arqueologia, com história, com ciência, com sociologia, com gramática, com exegese, com tudo que tiver ao alcance, que foi Daniel que escreveu o livro. Então você precisa passar aí 6 meses do ano estudando, trabalhando em cima, para provar para esses caras que não creem em Deus, que sim, Deus promete coisas lá no futuro e Ele cumpre cada uma das coisas que Ele promete. Então esse foi o tema do meu trabalho e isso exigiu uma demanda muito grande. Entreguei sexta-feira e aí você tem 2 responsabilidades, né? A primeira delas é que todo o meu trabalho vai contra tudo que o meu orientador ensina. Então, por exemplo, o meu professor de faculdade, que é o orientador desse trabalho, ele não crê que Daniel é um livro inspirado por Deus, ele não crê que Deus promete coisas no futuro, ele não crê que Deus cumpre aquilo que promete, ele não crê que foi Daniel que escreveu o livro, ele não crê na cova dos leões, ele não crê na fornalha ardente, ele fala que tudo isso aí é mito. E aí você imagina a responsabilidade de você entregar um trabalho para uma pessoa que vai corrigi-lo e dar uma nota, que crê exatamente o contrário de tudo que você crê. Então foi um parto. Eu pela primeira vez na minha vida, quando eu dei o print e eu vi aquelas folhinhas saindo, eu falei para a Arit, está nascendo. É como se fosse cada folha saindo um pedacinho do filho que está para fora ali, né? Se você
tiver curiosidade, se alguém tiver curiosidade de ler o trabalho, de estudar um pouco mais disso e conhecer, me manda um e-mail e eu te mando um PDF. Você pode dedicar aí a sua vida um pouquinho de conhecer a discussão acerca a que nível nós estamos discutindo a Bíblia nos níveis acadêmicos aí dentro das faculdades e tal da vida. Bom, mas a gente crê em Deus, né? Aqui a gente não precisa fazer isso, a gente já abre a Bíblia com o pressuposto de que é um livro santo, de que é um livro inspirado, de que é um livro divino e que é a palavra do Senhor e que não tem erros, que não tem falhas, que é perfeita como Deus nos deu. Nós temos a certeza de que esse livro não é um livro dado por homens, mas é um livro que o autor é Deus. Então, com esse pressuposto, vamos abrir aí segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Esse é o meu capítulo preferido. Esse é um dos textos que eu tenho como os top 10 da minha vida. Eu gosto muito, muito, muito desse texto de Coríntios, de Paulo, aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 10, nós vamos ler. Diz assim o texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 em diante. É necessário que eu continue a gloriar-me com isto, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem eu me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes eu roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo, na semana passada nós vimos que Paulo fala sobre quem é o servo do Senhor. E Paulo define para a gente muito claro quem é o servo do Senhor. O servo do Senhor é a única pessoa que pode dizer: eu sou um servo do Senhor. É a pessoa que está disposto a perder qualquer coisa que tiver, a sofrer qualquer perda que for, em nome de Cristo. É a única pessoa que pode dizer: eu sou um servo do Senhor. Você só pode dizer que você é um servo do Senhor se você estiver disposto a abrir mão da sua casa, do seu carro, da sua esposa, dos seus filhos, da igreja, da vida, do trabalho, do emprego, do dinheiro, da comida, da roupa, de tudo, por Cristo. Só alguém que é assim pode dizer que é um servo do Senhor. E Paulo diz no final do texto: eu sou um servo do Senhor, porque eu tenho aberto mão da minha vida toda e tenho sofrido perseguições, espancamentos, prisões, naufrágios, fome, nudez, frio, situações mais absurdas possíveis, torturas, injúrias, calúnias, gente contra, gente que é do meu povo, gente que não é do meu povo. Em todos os lados eu tenho sido atribulado e eu tenho aberto mão do que for preciso em nome de Cristo. Então, nós temos que seguir esse mesmo exemplo. Esse texto que estava lá no capítulo 10, no capítulo 11, não é só para Paulo.
Esse texto é para todos nós. Envolver-se com o cristianismo não é ganhar. Envolver-se com o cristianismo é perder. Envolver-se com o cristianismo é negar a si mesmo. É abrir mão de si mesmo. É abrir mão do seu tempo. É abrir mão do seu dinheiro. É abrir mão da sua vida, é abrir mão do seu descanso. Envolver-se com o cristianismo é aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É uma vida de autonegação e uma vida de sacrifício. Assim como o Rafa disse uma vez no nosso grupo pequeno, cada escolha, uma renúncia. A cada dia, a cada momento, em cada escolha que nós fazemos, nós temos que renunciar o eu para colocar Cristo no lugar. Automaticamente, para quem está disposto a isso, Paulo diz lá no capítulo 11, finalzinho do texto que nós estudamos semana passada, que o servo do Senhor tem uma prioridade, tem uma preocupação que está constante no coração dele. Ele vive para a igreja, ele vive para Cristo Jesus. A agenda dele é determinada pela agenda da igreja. Ele não marca a festa de aniversário dele no mesmo dia do culto da igreja. Ele não vai na formatura da escola, da faculdade dele, se no mesmo dia tiver um evangelismo da igreja. Ele tem uma prioridade, ele tem um foco, ele tem uma preocupação. Ele vive a vida da igreja, ele se envolve com a igreja. Paulo fala disso, eu me preocupo continuamente. O que está habitando a minha mente, os meus pensamentos, as minhas prioridades é a igreja de Jesus. Então o servo de Deus, ele tem esse foco, ele tem o foco do projeto de Deus na terra. E o projeto de Deus na terra não é seu carro, não é sua casa, não é seu emprego, não é sua carreira. Esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus vem por meio da igreja. Então o servo de Deus, ele se envolve com a igreja. Ele vive a vida da igreja, as prioridades da igreja. E quando eu estou falando das prioridades da igreja, eu não estou falando da igreja local, da primeira igreja batista em Barueri. Eu estou falando da igreja de Cristo na terra. Então as preocupações dele estão voltadas com a igreja. Quando sai lá uma notícia sobre a igreja, ele ora por ela. Quando ele ouve que tem cristãos morrendo lá na África, ele chora. Quando ele descobre que a igreja dos Estados Unidos presbiteriana está casando os gays, ele se perturba, ele perde a sua paz. Quando ele descobre, quando ele olha para a terra e ele vê a igreja, porque a igreja é o amor, é a preocupação, é o pensamento dessa pessoa. Esse é o servo de Deus. Então Paulo estabelece isso, e ele não fala isso só para os pastores, ele não fala isso só para os missionários. Lembre-se que essa carta não é uma carta para Timóteo, pastor, não é uma carta para Tito, pastor, é uma carta para a igreja de Corinto. E Paulo está se colocando como exemplo. Ele diz para essa comunidade e para outras: sejam os meus imitadores. Então nós temos que imitar Paulo. Então aí nós terminamos na semana passada com essa confiança, com essa consciência de que se você e eu queremos ser um servo do Senhor, nós temos que estar dispostos a perder tudo pelo Senhor e estar com as nossas mentes e corações focados naquilo que são as prioridades de Deus, não as nossas próprias. Hoje, Paulo vai continuar pensando acerca disso, e ele vai continuar num exemplo pessoal da vida dele. Eu não sei se você lembra na semana passada, mas ele termina com um exemplo, e hoje ele vai dar um outro exemplo. Na semana passada, quando nós estudamos esse texto, falando do servo do Senhor, ele termina com um texto que parece que está totalmente deslocado, totalmente fora de lugar. Não é? Ele diz assim: porque eu, lá em Damasco, quando tinha o imperador fulano de tal lá, fui perseguido e desci pelo cesto, dentro de um cesto, pela muralha da cidade de Damasco. E ele conta essa história, mas nós vemos que isso não está deslocado, porque Paulo está mostrando o seguinte: o servo do Senhor, desde o dia em que ele se converte, e esse foi a primeira experiência de Paulo depois da conversão. Imagina você, Paulo recém-convertido, primeiro lugar que ele vai pregar, mandam matá-lo. Recém-convertido, vai pregar o evangelho, vai falar de Jesus, já começa a perseguição. E aí ele demonstra de uma maneira ilustrativa, vívida, qual é a vida do servo do Senhor. O servo do Senhor não é aquele que sobe, é aquele que
que desce. Aquele que desce pelo cesto. Aquele que vai para baixo. Aquele que está disposto a abrir mão de si mesmo. Hoje, ele está enfrentando de novo aqueles falsos profetas. Aquelas pessoas que dizem ser servos do Senhor, mas não são. E aí ele começa o texto dizendo que é necessário que ele se glorie mais uma vez. E aqui ele não está sendo tão irônico. Aqui Paulo começa a lidar com uma situação que era determinante lá na igreja de Corinto, que era esses homens, esses falsos profetas, eles afirmavam ter poder da parte de Deus. E eles gostavam de dizer para os coríntios que eles tinham visões celestiais, que eles tinham vislumbres de Deus do mesmo jeito que Paulo tinha. Tá bom? Então eles chegavam lá e falavam: olha, vocês têm que nos ouvir, porque nós entramos em contato com Deus. Não é? Isso é muito comum nos nossos dias, muito comum. A gente tem, por exemplo, pertinho da gente aqui, ali em Jundiaí, uma igreja, que um dia foi a primeira igreja batista de Jundiaí, ainda tem esse nome, né? Mas eles não são batistas mais. Primeira igreja batista de Jundiaí. Uma igreja enorme, você vai chegar lá, deve ter uns 3.000 membros, um templo gigantesco, né? Aquela coisa chique, hoje primeiro mundo mesmo, não é essa coisinha de pobre com as paredes cascando não, coisa para valer mesmo, bem feita, né? Aí, enfim, você chega lá e quando você começa a frequentar aquela comunidade, eles deixaram de ser batistas, saíram, hoje eles ainda mantêm o nome, mas não são mais da Convenção Batista. Você chega lá, primeira coisa, eu quero ser membro da igreja. Ah, pois não. Você tem que ir conversar com o pastor. Ah, normal, né? Normal, você quer ser membro de uma igreja, você vai e conversa com o pastor da igreja. Mas lá é o seguinte, você senta na sala, no gabinete, na frente do pastor, ele entrevista você, pega seu nome, pega seus dados, e aí ele sai da sala. E ele entra numa antecâmara, uma outra sala, onde está a presença de Deus, onde é o Santo dos Santos. E aí lá nessa sala, ele tem acesso exclusivo, somente dado a ele, ao livro da vida. Então lá ele confere o seu nome, para ver se o seu nome está escrito no livro da vida. Eu não estou brincando, isso é sério. Ele tem um livro escrito contando como é que foi que Deus deu essa revelação para ele. Não é? Então ele entra lá, ele vê se o seu nome está no livro da vida. Não é? Ele lê lá, está aqui, tem o nome dele. Aí ele volta lá na sala, fala assim: olha, eu fui lá, entrei em contato com Deus, vi lá o livro da vida, tem o seu nome lá, você pode se tornar membro da igreja aqui. Mas se ele voltar e falar assim: olha, não tem seu nome no livro da vida, você não pode se tornar membro da igreja. Eu não sei se ele consulta a SPC, Serasa, né? Ele deve consultar alguma coisa assim, porque a igreja só tem gente rica, né? Só tem gente com dinheiro, mas enfim. É assim que funciona. E como esse, tem muitos por aí. Tem muitos por aí. Não é? Tem muitos dizendo a mesma coisa. Olha, eu tenho um contato com Deus, um vislumbre de Deus sobrenatural. E essas pessoas que dizem isso, elas vão afirmar isso. E o que estava acontecendo lá em Corinto era algo semelhante. Esses falsos profetas que estavam lá em Corinto, na igreja de Corinto, isso não é nada dos dias de hoje, viu, gente? A gente às vezes olha para as heresias, tem nada novo. Eu tenho um professor que já faleceu, o Carlos Oswaldo, ele sempre falava que não existe nenhuma heresia nova depois do século II depois de Cristo. Depois do século II depois de Jesus, é só repetindo as antigas. Né? Então lá em Corinto, nós estamos falando aqui por volta de 60 depois de Cristo, 57 depois de Cristo, já estava acontecendo isso. Então esses falsos profetas, eles diziam que eles tinham um contato sobrenatural com Deus. Só que, como Paulo vai mostrar, o contato que eles tinham era diferente do contato que Paulo tinha. Então Paulo começa a dizer, ele diz o seguinte: olha, ele, um homem, e aí a pergunta é, que homem é esse? Porque Paulo está falando tudo na terceira pessoa. Eu conheço um homem, né? E este homem entrou no terceiro céu. Obviamente, Paulo está falando dele próprio.
Se você olhar no versículo 7, você vai ver assim, ó: para me impedir de que eu me exaltasse por causa dessa grandeza, dessa revelação. Então, quando ele está falando na terceira pessoa, ele está falando dele próprio. Por que ele escreve na terceira pessoa? Porque Paulo quer demonstrar para esses falsos profetas que até mesmo em termos de escrever acerca de si mesmo, ele não quer. Então ele não quer falar, eu entrei no terceiro céu. Ele quer demonstrar textualmente, com palavras, que ele é diferente desses caras. Então ele se refere a ele mesmo como se fosse uma outra pessoa, para diminuir a exaltação dele próprio no texto. Então ele faz isso, escreve na terceira pessoa. Então ele diz, olha, esse homem, ele entrou no terceiro céu. Essa questão de terceiro céu é super complicada. Por quê? Porque ninguém sabe exatamente o que Paulo está querendo dizer. O que se sabe mais ou menos é que lá quando foi ser consagrado Salomão como rei de Israel, no segundo livro dos reis, se eu não me engano, capítulo 18, Salomão, ele é empossado rei, e ele então faz uma canção de adoração ao Senhor. E nessa canção ele diz, eu adoro ao Senhor, rei dos céus e dos céus. Ele repete 3 vezes, não é? E aí esse terceiro céu vem dessa ideia disso aí. Dentro do conceito judaico, virou uma tradição de que o céu é dividido em 3 partes. Quer dizer, nós temos o céu azul, que nós vemos aqui. Nós temos o espaço sideral, que é o segundo céu. E nós temos o lugar onde Deus está, que é o terceiro céu. Então, né, você tem essas 3 camadas de céu. Você tem o céu azul aqui, que a gente voa de avião, pula de paraquedas, que tem a estratosfera da Terra, e essa camada de ozônio, o céu. Esse céu que nós vemos. Mas a gente sabe que esse céu, o nosso alcance de enxergar o céu é limitado. Então a gente vai lá no telescópio, né? A gente olha lá no telescópio para olhar o céu além do céu. Espaço, universo, as galáxias. E acima disso, quer dizer, o conceito deles não é posicional necessariamente, mas acima disso está o lugar onde está Deus, o céu verdadeiro, o céu para onde nós vamos quando nós morrermos. Quando nós morrermos, nós não vamos ficar pairando aqui, flutuando que nem fantasma na estratosfera da Terra. Nós não vamos para o universo, nós não vamos ficar lá nas galáxias, não existe uma Marte espiritual que nós vamos para lá, né? Nós vamos para um lugar diferente, para um céu diferente. Então ele está dizendo o seguinte, que ele, Paulo, e ele não consegue explicar se isso aconteceu de maneira corpórea ou se foi só uma visão. O negócio foi tão poderoso que ele não consegue dizer se ele estava fisicamente, ele repete isso 2 vezes no texto. Não sei se em corpo ou em espírito, não sabe. O negócio foi tão forte, foi uma experiência tão poderosa, ele foi levado para a presença de Deus. Na Bíblia só existem 2 caras que foram levados assim para a presença de Deus, vivos. Só 2. Enoque, que andava com Deus e Deus o arrebatou, o tirou. E Elias, que também era um profeta de Deus e Deus levou ele vivo. Só que esses caras nunca voltaram para contar a história. Eles ficaram lá no céu. Só tem 2 caras na história da humanidade inteira. E aqui está o terceiro. O terceiro homem que na história de toda a humanidade foi até a presença de Deus no céu. Ele não consegue explicar se isso foi físico ou não. Agora, muitas pessoas acham que ir à presença de Deus no céu é algo muito bom. Mas de fato não é. Primeiro Paulo diz o seguinte, olha, o momento lá no céu que eu passei não foi algo agradável. Não foi. Todas as pessoas que de alguma maneira conseguiram vislumbrar a Deus, não tiveram boas experiências. Eu não sei se você lembra, Isaías capítulo 6, Isaías tem um momento de contemplar o Senhor, ele é levado na presença de Deus, no Santo dos Santos, ali uma visão,
não é físico, ele diz que é uma visão. E Isaías ali na presença de Deus, no Santo dos Santos, acontece duas coisas com Isaías. A primeira, que quando ele contempla a Deus, ele se cala. Ele não consegue falar, ele fica mudo. Ali, paralisado, petrificado, aterrorizado. A visão de Deus é algo que não nos é agradável por causa da nossa condição de pecado. E assim que o anjo vem e toca na boca de Isaías, permitindo que houvesse santidade para se pronunciar, se dirigir a Deus, a única coisa que Isaías consegue fazer é dar um grito. Ai de mim, eu vou morrer, acabou, socorro, acabou minha vida, sou pecador, vivo no meio de um povo pecador, eu não posso estar aqui. Então ele fica apavorado. O segundo homem que vê Deus assim, numa visão, é Daniel. Começo do capítulo 9 de Daniel. Capítulo 8 e capítulo 9 de Daniel. Jesus se apresenta para ele, ali nessa visão, diante do rio da Babilônia. E Daniel, ele diz o seguinte: eu comecei a tremer, minhas pernas começaram a se afrouxar, eu comecei a ficar com as pernas moles, e eu desmaiei. Eu perdi a consciência. Eu estava aterrorizado. Daniel descreve a sensação. Eu estava aterrorizado, eu estava apavorado, eu tremia do pé à cabeça. E eu achei que eu ia morrer. Essa é a descrição que Daniel faz. Ele se apresenta na frente de Deus e é essa a sensação dele. Eu vou morrer. Eu vou morrer. E aí vai amolecendo, a vista vai escurecendo, ele desmaia. E aí o Deus dá força para ele, porque manda um anjo, vai lá, ajuda ele a se levantar, e ele fica meio ali bambeando entre desmaiar e entre ficar acordado, e o anjo segurando ele, mas ele também não consegue falar, ele fica lá, atordoado. Aí Deus fala, vai lá e toca na boca dele. Aí o anjo vem e toca na boca dele, e a sequência do que Daniel faz é justamente a mesma coisa do que Isaías faz. Eu sou pecador, eu vivo num povo impuro, nós merecemos o seu castigo, nós merecemos o seu juízo. Queridos, ver a Deus na condição em que nós estamos hoje, como pecadores, é algo terrível. Terrível. E Paulo descreve isso aqui, ele diz, olha, o que eu vi é tão amedrontador, é tão apavorante, é tão grandioso, é tão além de qualquer condição humana de entender que o que eu vi é indizível. Não tem como eu reproduzir aqui no papel, escrever para vocês aquilo que Deus me mostrou. Então essa é a presença de Deus. A presença de Deus é indescritível, é indizível. E ele diz assim, ela é tão indescritível que eu não sabia se eu estava ali em espírito, se eu estava ali em corpo, o que estava acontecendo comigo, em que condição eu estava. Eu perdi o completo e total controle dos meus juízos, da minha consciência, do meu entendimento de mim mesmo. Eu perdi. Não sei o que é isso. Eu olhei aquilo e eu não tenho o que dizer mais. Eu fiquei em dúvida. Não tem o que ser dito. Olha que interessante. Paulo, ele tem uma visão de Deus, e os apóstolos falsos lá também dizem que tem uma visão de Deus. Os apóstolos falsos diziam que tinham essa visão de Deus, que era uma visão transcendente. Eles afirmavam isso, afirmavam que era uma visão sobrenatural, afirmavam que era uma visão poderosa, inexplicável, mas o resultado disso na vida deles qual é? Quando um falso mestre diz que tem uma visão de Deus, olha o que acontece. Ele tem fama. Ele sai por aí falando, eu tive uma visão de Deus, e agora vocês têm que me seguir. Vocês têm que me seguir porque eu sou o cara. Eu entro em contato com Deus. Você não entra, porque você é pecador, mas eu entro. Então agora você tem que me seguir. Se você quer ser curado, você tem que pegar a toalhinha do meu suor. Se você quer ser curado, você tem que ir no templo que eu construí.
tem que ser a minha oração, porque se você orar em casa, não resolve, porque você não tem o contato com Deus que eu tenho. Não é isso que eles ensinam por aí ou não? Eu tenho o contato com Deus, você não tem. Não é exatamente o contrário do que Jesus ensinou, mas é isso que eles ensinam. Isso traz para eles fama, sucesso. Isso traz para eles poder. Eles gostam de dizer isso. Vem aqui na minha igreja, porque aqui nós temos a oração de poder. Se você vier aqui e nós orarmos por você, os seus problemas serão resolvidos. A porta de emprego vai abrir. O seu casamento vai dar certo. Se você vier aqui, é isso que os falsos profetas, esses mentirosos, né, eles afirmam. Que porque eles têm o contato de Deus, eles têm o poder. Eles têm a glória para si. Eles afirmam que eles usam-se disso para arrancar dinheiro das pessoas. Então, meu querido, não é assim: eu vou orar por você, eu tenho o poder. Então, se você quer que eu ore por você, você tem que pagar. Eu conheço uma irmã que ela veio para a nossa igreja um tempo atrás, hoje já não está mais, mas ela veio para a nossa igreja. Ela era da Universal e a mãe dela estava doente no hospital. Então ela foi lá na Universal e falou assim: olha, eu quero que vocês vão lá no hospital orar pela minha mãe. O pastor falou: pois não, R$500. R$500. Eu vou com todo prazer orar, uma oração forte, uma oração de poder, uma oração que vai tirar sua mãe da cama, mas eu quero R$500. Então, tem muitos que são assim. Nós vemos isso nos nossos dias hoje, não é? Você vem, olha aqui, você vai ter um emprego. Você vai ter um emprego. Se você vier aqui, eu vou fazer a oração de poder, eu vou te dar o emprego. Mas para que você ganhe esse emprego, você tem que ter fé. E a fé é o seguinte: você vai vir aqui durante 10 semanas e vai depositar aqui nesse dinheiro, aqui nesse gasofilácio, R$100 cada vez que você vier. E aí, quando eu orar, depois que você demonstrar a sua fé, que a oração é só depois do dinheiro entrar, não é? Aí eu vou. É meio. Só falta botar no poste, igual aquelas ciganas, né? Devolva a mulher amada, né? Se não vier, né? Devolva o dinheiro de volta. Entrega. É igualzinho. É Amandinho. Então, esses caras, eles se aproveitam dessa entre aspas, tá? Por isso que eu botei tudo ali com interrogações, porque esses caras não têm contato nenhum com Deus. O poder deles, Paulo já disse anteriormente que não vem de Deus. Paulo diz: esses homens, eles agem, são servos de Satanás. Eles agem pelo poder do maligno. Eles curam. Eles fazem cego ver, fazem. Paralítico andar, também. Mas como é que eles fazem isso? Com o poder do diabo, com o poder de Satanás. A Bíblia diz isso, Paulo diz isso. E Satanás tem poder. Então, esses homens, eles são emissários do inimigo e eles agem assim. Então eles fazem isso, mas eles fazem isso para benefício próprio. Eles não estão nem aí para as pessoas. Você acha que o cara que faz o milagre lá na televisão, o cara que faz a oração forte de abrir emprego, ele vai no aniversário do seu filhinho sem receber por isso? Você acha que ele vai fazer o seu casamento sem receber por isso? Você acha que ele vai orar por você durante a semana? Ele não está nem aí para ninguém. Não está nem aí para ninguém. Tanto é que você vai nesses lugares. Tinha um aqui em São Paulo que morreu esse ano, que ele pregava com o púlpito blindado. O púlpito tinha uma parede de acrílico, à prova de bala, aqui, e quando ele terminava a pregação dele, ele entrava no elevador atrás do púlpito blindado, subia lá para o teto e ia de helicóptero embora para casa. Eu conheço um outro grandão aí, daqui de São Paulo, que é a mesma coisa. O estacionamento dele, da igreja dele, é nos fundos. Então a saída particular só para ele. Então você não vai terminar o culto e você vai sair lá na porta e vai dar a mão para ele, vai dar um abraço nele, vai falar: pastor, eu preciso conversar. Não, isso não existe. Não existe. Ele sai pelo fundo, não conversa. Se você quiser conversar com ele, você liga para as 10 secretárias que ele tem
e daqui a 2 anos você agenda a sua conversa lá com ele para poder atender você. Então, esses caras, eles não estão interessados nas pessoas. Paulo já diz lá no capítulo 10 e 11 que eles são como lobos que estão na igreja, que eles se infiltram na igreja, eles têm cara de crente, jeito de crente, fala de crente, parece crente, eles manifestam poder, eles fazem tudo isso, mas você vai perceber a falsidade deles porque eles não pregam o evangelho de Cristo. E uma prova que Paulo dá, a evidência que Paulo dá de que eles não pregam o evangelho de Cristo é justamente que eles querem devorar as ovelhas. Eles usam as ovelhas para o seu próprio benefício, para o seu próprio crescimento pessoal. E aí ele diz, olha, esses caras, eles manipulam as pessoas. Eles usam desse suposto poder transcendente que eles têm para dirigir as pessoas como eles querem, conforme eles querem. Eles não dão liberdade. Você não vai nessas igrejas aí, você nunca vai ouvir uma mensagem como essa. Você nunca vai ouvir, como eu e o Márcio dizemos aqui constantemente, não confie em nós. Não confie no pastor Márcio, não confie no pastor Creuze, confie exclusivamente na palavra de Deus. Enquanto nós estivermos falando da palavra de Deus, nos ouça. Mas a partir do momento que nós falarmos alguma coisa que está contrária à palavra de Deus, vá embora daqui. Ou nos confronte, ou bota o dedo na nossa cara e fala, pastor, você pregou algo que não é bíblico, algo que não está certo. Nós ensinamos isso aqui, mas nesses lugares não ensinam não. Nesses lugares vão ensinar, o que eu digo, está dito, é Deus dizendo. Então, só que Paulo, olha só que interessante, esses são esses caras, mas e o apóstolo Paulo? Ele de fato tem uma relação transcendente, ele de fato entra no céu, ele de fato tem contato com o poder de Deus, ele vê isso algo extremamente poderoso, ele de fato não consegue dizer nada acerca disso. Ele diz, olha, eu fui lá, eu vi Deus, isso aconteceu 14 anos atrás, eu nunca falei isso para ninguém, porque eu não tinha o que dizer, porque era algo indizível. Então foi algo que aconteceu com Paulo pessoalmente. Ele foi lá, entrou no céu, viu as coisas que Deus tinha para mostrar para ele, já sabe-se lá o que ele viu. Alguns comentaristas cogitam que Deus mostrou a Nova Jerusalém, que Deus mostrou como vai ser a vida lá no céu, que Deus se revelou a ele, mas é tudo cogitação, não dá, o texto fala, eu não consigo dizer o que eu vi. E é algo que não tem como ser dito aos seres humanos. E aí ele diz, e o que Paulo ganhou com isso? Ele fala no texto aí, ele fala assim, olha, não tive benefício algum, não ganhei dinheiro, não ganhei fama, não saí por aí contando para todo mundo, não me acho mais poderoso do que ninguém, não ganhei nada. Não tive nenhum benefício pessoal, não ajuntei, a palavra que ele usa no grego, ele diz assim, não ajuntei nada para mim, com essa visão, a não ser, e aí ele vai dizer no final do versículo, que eu tenho que me humilhar mais ainda. Ele diz assim, olha, este homem, é nele que eu me gloriarei, mas não em mim mesmo, quer dizer, para me fazer crescer. Tem alguma microfonia aí? Tem alguma microfonia aí, Guti, bem forte. Está doendo o ouvido. Então ele diz, eu não trouxe nenhum benefício para mim e não vou me gloriar em mim mesmo. O que eu vou fazer? A não ser nas minhas fraquezas. Então, já que eu tive essa visão, ela é inexplicável, eu não ganhei nada por isso, pelo contrário. Agora a minha vontade é me enfraquecer mais ainda. E aí ele então diz assim, mesmo que eu preferisse me gloriar, e se eu fizesse isso, agindo como insensato, como tolo, como sem noção, eu estaria falando a verdade, eu evito fazer isso nas últimas circunstâncias. E Paulo só faz isso aqui, ele só fala dessa visão aqui, porque aquilo que o evangelho tinha a perder, se ele não falasse disso aqui, era muito maior do que ele tinha que crescer. Então Paulo traz essa visão e diz assim, eu estou falando disso
para vocês, coríntios. Eu não estou falando isso aqui para me crescer, para me exaltar, mas eu estou falando para que vocês creiam que a mensagem que eu estou trazendo para vocês é uma mensagem de Deus. E para que vocês se arrependam de estarem seguindo esses homens falsos e voltem para Deus. Então esse é o foco de Paulo. Paulo não está trazendo nada para si, ele não está na disputa com os caras para ver quem manda na igreja, ele está preocupado com pessoas. Ele está preocupado com que essas pessoas deixem de seguir a esses lobos devoradores e sigam a Jesus Cristo. E sigam a Jesus Cristo. Né? E ele então diz: evito fazer isso para que ninguém pense de mim mesmo algo que eu não sou. Olha só que frase interessante o Hughes diz para a gente aí. O homem que experimentou a subida inefável ao terceiro céu era o mesmo homem que havia experimentado uma descida vergonhosa de uma janela das muralhas de Damasco. Então esse é o homem Paulo. É um homem que subiu a um lugar que só 3 pessoas na história da humanidade subiram, vivas. Ele sendo o único que voltou deste lugar. Mas ele não busca para si nenhum benefício próprio. Isso é uma das coisas, queridos, que Paulo está ensinando para aquela comunidade sobre o Evangelho. O verdadeiro homem de Deus, o servo de Deus, ele não se beneficia do Evangelho. Tudo aquilo que ele ganha por causa do Evangelho, ele ganha para beneficiar outros. Ele é apenas um instrumento de Deus para ser bênção para outras pessoas. E é isso que Paulo está dizendo aqui. A visão que eu quero que vocês tenham de mim não é essa. Olha lá. Ele fala: eu tive uma visão poderosa que ninguém jamais teve. Eu fui no céu. Mas quando vocês olharem para mim... Quando vocês olharem para mim, Paulo... Eu vi as coisas invisíveis, indizíveis. Eu vi o poder de Deus lá no céu. Mas quando vocês olharem para mim, eu não quero que vocês lembrem disso. O que eu quero que vocês lembrem de mim é do homem visível e audível que conviveu com vocês. Esse homem que quando esteve com vocês não pediu dinheiro. Esse homem que quando esteve com vocês, pelo contrário, abriu mão de pregar o evangelho para trabalhar, para poder fazer tendas, passando uma vergonha tremenda dentro da comunidade dos coríntios, porque um líder de uma comunidade nunca fazia isso, não é? Ele diz que quando ele esteve nos coríntios ele passou necessidade, e que teve que uma igreja pobre, sob perseguição, lá do outro lado, mandar dinheiro para ajudar ele. E ele diz: olha, é desse Paulo que eu quero que vocês lembrem. Eu não quero que vocês lembrem daquele homem que esteve no lugar invisível, que viu coisas indizíveis e que sai por aí como um super-herói da fé. Não, eu quero que vocês olhem para mim como um ser humano como eu sou. E o próprio Paulo diz que ele era um homem que quando estava presente, ele era sem graça nenhuma. Que muitas vezes ele, na carta, parece uma coisa, mas quando ele estava presente, se ouvir uma mensagem de Paulo, dava sono. Deu sono de fato, o rapazinho lá caiu de cima da galeria, lá morreu, Paulo teve que ressuscitar ele. Então Paulo, ele diz: eu não quero que vocês lembrem de um super-herói, por mais que eu tenha vivido essas experiências. E aí ele entra numa experiência pessoal dele, buscando essa diminuição de si mesmo. Ele diz o seguinte, versículo 7. Olha, eu sofri um perigo. E Paulo vai dizer isso. Existe um grande perigo quando você tem uma grande experiência com Deus. Qual é o perigo? Você achar que você é o cara. E Paulo diz: eu passei por esse perigo também. Quando eu tive essa experiência sobrenatural, a tendência do meu coração pecaminoso, a tendência do nosso coração, quando nós recebemos uma bênção muito grande de Deus, nós temos uma tendência muito forte de achar que recebemos essa bênção porque nós merecemos. Afinal de contas, nós somos servos de Deus. Então eu mereço. E Paulo diz: para que eu não ficasse achando isso, olha só que interessante. Gente, Paulo é o homem, daqueles homens da Bíblia, que ele é quase incomparável. Talvez comparável somente a Jesus.
Você vê Paulo, por exemplo, andando nas cidades onde ele ia, e quando ele passava, a sombra dele ia passando, e ele não precisava dizer uma palavra, não precisava fazer nada, só da sombra dele passar, os mortos ressuscitavam, cegos viam, paralíticos andavam, ali. Paulo foi picado por uma serpente, chamada Arite, desculpa amor, mas é o nome da serpente, que é típica lá mas o nome dela é mesmo, é Arite. É a cobra mais venenosa que tem. Vocês estão vendo o vídeo, a minha esposa se chama Arite, mas ela não tem nada a ver com a serpente, né? Com a serpente antes da queda, que era o mais belo de todos os animais da criação, né? Aquela coisa toda, né? Bom, mas enfim, a serpente se chamava esse nome mesmo. É uma serpente que tem naquela região onde Paulo estava, e é a víbora mais venenosa do mundo. Só para você ter uma ideia, uma gota do veneno dela na corrente sanguínea mata um adulto em menos de 30 minutos. Ela é muito, muito venenosa. Paulo tomou a picada dessa serpente. O texto diz que a serpente picou e ficou pendurada no dedo dele. Ficou lá. Agora você imagina, a serpente pendurada, presa, mordendo e injetando veneno lá dentro. Diz que o texto, Paulo fez só assim, ó. Chacoalhou a mão, a serpente caiu lá na fogueira e lá ficou. E os caras tudo em volta, estavam tudo fazendo aposta já. O pessoal do navio que tinha naufragado com ele, vamos fazer uma aposta aí, vai morrer, dou 10 minutos, não, dou 15, dou 20, dou 30, e vai 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, e vai embora, e Paulo está lá, vivo da Silva. Não aconteceu nada. Não inchou a mão, não teve que ir no médico, não buscou soro antiofídico, nada. Poder. Paulo, ele era um homem tão especial, em termos da sua vida, do seu compromisso com Deus, que quando ele foi mandado para Roma preso, botaram vigiando a cela dele soldados da guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda romana encarregada de proteger o imperador romano. Era tipo a tropa de elite da época, né? Faca na caveira. Paulo começou a falar do evangelho, e quando ele saiu da prisão para morrer, todos os guardas que cuidaram dele eram crentes em Cristo Jesus. Todos. Então era um homem que de fato expressa algo que você fala assim, esse cara é poderoso. Mas ele diz aqui nesse texto, olha, para que eu não ficasse achando que eu era o tal, que eu era bom, Deus trouxe uma bênção para a minha vida, e essa bênção se chama Satanás. Deus me abençoou, Deus enviou para cuidar de mim, para que eu não me exaltasse, Satanás. E aqui a gente pode usar, tranquilamente, a expressão que Martinho Lutero fala de Satanás. Martinho Lutero fala que Satanás é o bichinho de estimação de Deus. É o cachorrinho de Deus. Ele está lá na coleira, Deus fala, senta, ele senta. Dá pata, ele dá pata. Rola, ele rola. Faz tudo que Deus manda. Deus mandou, ele faz. Aí Deus aqui deu uma ordem. Deus falou assim, ó, Satanás, vai lá, pega. Ele falou, pega Paulo. Vai lá e põe um espinho na carne dele. Põe uma doença nele. Eu quero que Paulo fique doente. E isso é para o bem de Paulo. Ele diz aqui no texto, ele diz, olha assim, para impedir que eu me orgulhasse pela grandeza das revelações que eu tive, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro, na palavra grega, um angelos, um anjo de Satanás, para me atormentar. Quem deu? Deus deu. Deus deu. Deus disse, vai lá e faz com Paulo ficar doente. E Satanás foi e fez Paulo ficar doente, enfermo. E ele diz lá, olha, para o esmurrar violentamente. A palavra que ele usa aí para atormentar é a palavra de você pegar alguém e descer murro até não aguentar mais, com violência. E Deus falou, faça isso com o apóstolo Paulo, porque isso é o melhor para ele.
Isso é o melhor para a vida dele. Isso é para que ele não se orgulhe. Eu estou suando, eu vou trocar de microfone, que está escorregando na orelha aqui. Som. Então ele está demonstrando isso aqui. Então, queridos, Satanás, eu vejo as pessoas falando de batalha espiritual, e as pessoas falando de Satanás na vida delas, e vendo Satanás, e falando assim, sai de retro, está amarrado, sai daqui, né? Não pode. Não é assim. Primeiro que quando Paulo descobre que o espinho na carne, quer dizer, a doença que ele tinha, era de Satanás, Paulo fala alguma palavra com Satanás? Está escrito aí no texto? Que Paulo orou e falou para Satanás, sai da minha vida. Ele falou isso? Ele virou para Satanás e está amarrado? Não. Com quem que ele foi falar quando ele percebeu que ele tinha uma doença e que essa doença era de Satanás na vida dele? Com Deus. Deus. Eu não tenho que falar com Satanás. Eu não quero papo com Satanás. Eu não tenho que repreender Satanás. Eu não tenho que dizer para ele sair daqui. Eu não tenho que conversar com ele. Eu não tenho que falar nada. Quem mandou você aqui? Deus. Então, se eu quero resolver essa doença, eu vou falar com quem manda na história. Não vou falar com o cocô do cavalo do bandido. Sabe? Bom, Satanás, tá uma doença aqui, ó. Sou eu. Eu sou o capeta. Eu vim fazer uma doença na sua vida. Aí Paulo, a primeira coisa que Paulo tem, vou falar com Deus. Vou falar com Deus. Então, querido, nós também temos que entender que, dentro da perspectiva de Paulo, ele está dizendo, olha, Satanás veio para me tornar ainda mais fraco. E esse é o objetivo da minha vida, ser mais fraco. Então ele está reconhecendo isso. Isso não quer dizer que todas as doenças são de Satanás, porque aí vai ter uns retardados, e quem gosta de fazer isso é esses super apóstolos que tem por aí, dizendo que toda doença é doença de Satanás. Se você está doente, é porque você está sem fé. É porque você está pecando. Igual os amigos de Jó, né, Márcio? Os amigos de Jó. Então, você está em pecado, você fez alguma coisa errada. Fizeram uma macumba para você. Era macumba. Enterraram um sapo com o seu nome na boca. Tá lá. É de Satanás a doença. Aí essas pessoas vão lá no Pai de Santo Gospel para desfazer a macumba, né? Para ele tirar a boca do sapo. Aí o super apóstolo adora isso. Você chegar lá, eu estou com Satanás. O que ele faz? Ele põe você na televisão. Satanás, vou mostrar quem é poderoso aqui. É você que é poderoso. Quem que manda aqui? É você que manda. Agora abaixa, o Satanás abaixa. Agora rola, o Satanás rola. Ele gosta disso, né? Tem até uma piada que o pessoal disse, fala assim, que fizeram uma entrevista com o Satanás, perguntam para ele assim, você gosta dos batistas? Ele fala assim, eu gosto dos batistas. Tá vendo? Ele gosta do batista. Por que você gosta do batista? Porque eles não acreditam em mim, eu faço a festa. E aí vai embora e tal. Aí chega na vez dele, né, do super apóstolo, pergunta, e você gosta dessa igreja aqui? Aí ele, gosta. Como é que é, rapaz? Que negócio é esse que você gosta da minha igreja? Porque aqui, além de eu fazer a festa, eu falo na televisão. Então, é assim, né? Satanás gosta dessas coisas, faz aquela gritaria, a pessoa rola no chão, baba, fica espumando. Aquilo lá não tem nada de Satanás, mas eles gostam de mostrar que eles têm poder sobre Satanás. E agora aqui você vê o apóstolo Paulo, um dos homens que foram os mais poderosos na história da igreja, que não tem poder sobre Satanás. Ele não tem poder. Satanás veio, tormentou a vida dele, espinho na carne colocado lá, uma doença que não saía, e ele não podia fazer nada. Nada. Aí o texto diz assim, ó, fui falar com Deus, orei 3 vezes. Na verdade, o que Paulo está querendo dizer com essas 3 vezes não é um número mágico. Ele está dizendo, eu orei insistentemente. E todas as 3 vezes Deus me deu a mesma resposta. Um consistente não. Deus, tem um espinho, não vou curar. Deus, está doendo, não vou curar.
Deus, eu estou sofrendo, é atormentador, é violento, está me machucando, está me humilhando, está me fazendo sofrer. Por favor, Deus, me cura. E a resposta de Deus é: não, não, não e não. Eu não vou curar, porque esse espinho é para o teu bem. É para você não ser um cara arrogante e orgulhoso e sair por aí achando que você é o dono da cocada preta. Você não é nada, Paulo. Você é um pecador. Você merecia o inferno, apóstolo Paulo. Você só está indo para o céu e você só tem o poder que você tem, não é porque você é porque eu sou. E se não fosse eu te derrubar de joelho no chão no caminho de Damasco, você ainda estava matando cristão por aí. Então eu não vou te curar. E tem mais uma coisa, apóstolo Paulo: fique contente com a salvação. Você já recebeu a graça e ela já é suficiente para você. Interessante, gente, que a gente vê esses super apóstolos por aí. Eu tudo posso naquele que me fortalece, eu determino, eu decreto, eu tomo posse, eu amarro Satanás, eu desamarro Satanás. Outro dia o Márcio falou aqui de um vídeo que tem, né? O cara chega na igreja e vai entrevistar o homem, o cara é drogado. O que você quiser? Você é drogado? Sou drogado. Você é viciado em droga? Sou viciado em droga. E você usa muita droga? Nossa, muita droga, sou dependente químico, vivo na rua. Ah, então tá bom. Agora eu vou tirar dele. Como é que é o nome da unção, Márcio? A unção do esquecimento de Manassés. Agora eu vou dar unção. Aí o apóstolo vai lá, põe a mão na cabeça do cara, aí entrevista o cara de novo. Você é drogado? Não, nunca usei droga na minha vida. Você tem certeza? Tenho certeza. Mas você não é dependente químico? Não, Deus me livre. Eu nunca botei nada de droga na minha boca. Eu não tenho nada a ver com isso. Aí o apóstolo vai lá e fala: para vocês verem que eu tenho poder, eu vou mostrar para vocês. Aí põe a mão de novo na cabeça do cara. Eu tiro a unção do esquecimento de Manassés. Aí tira. Aí entrevista o cara de novo. Senhor usa droga? Uso droga. E aí vai. Brinca com as pessoas. Põe poder, tira poder. Amarra, desamarra, faz, desfaz, né? Entrega a mulher amada em 15 dias, faz tudo essas coisas, né? Menos apontar para a graça de Cristo Jesus. Querido, qualquer coisa que acontecer na sua vida, qualquer coisa, eu vou dizer de novo essa frase: qualquer coisa que acontecer na sua vida foi porque Deus quis. Morreu um filho, foi porque Deus quis. Você está com câncer, é porque Deus quer. Você está desempregado há 2 anos, é a vontade de Deus para a sua vida. E se Deus permitiu que qualquer uma dessas coisas, ou tantas outras que eu poderia dizer, acontecessem na sua vida, Ele permitiu isso para o seu bem. Todas as coisas são para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. A morte de um filho é para o seu bem. A perda de um emprego, 2 anos, nome no SPC, no Serasa, perdendo casa, perdendo carro, é para o seu bem. É para você lembrar que você não é nada, que você não pode nada e que você não tem nada, e que se não for a graça de Deus que te deu a salvação, além de não ter nem filho, nem casa, nem emprego, nem nada, você vai morrer e vai para o inferno. E é isso que Deus está dizendo para o apóstolo Paulo. Paulo, a minha graça, o que eu fiz por você na cruz do Calvário, é suficiente. Se alegre nisso. Esteja feliz, porque você tem a Deus como Pai, porque você tem Deus agindo na sua vida, e porque mesmo as obras de Satanás na sua vida são propósitos de Deus. Um outro homem passou por isso, e Satanás também foi bênção na vida dele. Um homem chamado Jó. Olha lá, Jó. Só serve ao Senhor porque é super protegido.
o senhor dá tudo para ele. Duvido que o senhor tirar as coisas da vida dele, ele vai ficar bem. Pode ir lá. Vai lá. Pode tirar os filhos, tira o emprego, tira a fonte de renda, tira a casa, tira o carro, tira a família. E ainda dá uma mulher dele, uma mulher murmurenta, reclamenta e que manda ele se matar. Vai lá. Pode fazer. Como é que Jó termina o livro? Jó conhecia Deus? Jó sabia quem era Deus? Não. Ele termina dizendo assim: antes eu conhecia Deus porque eu era religioso. Eu só ouvia falar de Deus, eu tinha uma consciência totalmente distorcida de Deus. Agora, hoje, eu sei quem Deus é. Porque eu andei com Ele. Mas Jó só pode dizer isso porque Satanás tocou na vida dele. Porque senão ele ia morrer sem conhecer a Deus, sem saber quem Deus era. E Paulo está dizendo isso aqui tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Olha só que interessante, o contraste desses dois homens. Superapóstolos são fortes, eles não ficam doentes, porque eles têm fé, toda doença deles é curada, não é? Eles amarram Satanás, eles têm poder sobre Satanás, eles mandam, eles tiram, eles fazem, eles desfazem, né? Eles oram e a oração deles é de poder. Deus responde: vem aqui que eu vou orar e você vai responder. Aí a gente vê o apóstolo, o verdadeiro apóstolo, o servo de Deus, fraco, humilhado, sendo esmurrado, espancado, atormentado por Satanás, doente, não tem cura para a doença dele. Paulo morre com essa doença, não foi curado, aflito por Satanás, atacado, atormentado, passou a vida inteira, Deus não tirou o ataque de Satanás sobre a vida dele. E Deus, ali era Deus, tá? Não responde a sua oração. Me cura, não. Me cura, não. Me cura, não. Não responde do jeito que ele queria. E aí você começa a perceber, e a pergunta que eu tenho para você é: você acha que o evangelho no Brasil está distorcido ou não? Que tipo de servo você está seguindo? Um servo de Deus, como Paulo, que é fraco, que é doente, que é afligido por o capeta, e que Deus não cura? Ou você está atrás de um super qualquer, que seja forte, poderoso, que cura, que tal, não sei o que, papapá. Agora você tem que saber que há uma distinção que Paulo está fazendo aqui. Ele está dizendo: eu sou um servo de Deus. E é essa condição que se encontra um servo de Deus, fraco. Esses superpoderosos não tem nada a ver com Deus. Eles têm a ver com Satanás. Porque é assim que Satanás nos quer, crescendo, nos achando, nos vendo como superpoderosos, como orações fortes. É assim que o diabo nos quer. Porque isso nos afasta de Deus. E aí Paulo termina, e eu vou passar um texto muito interessante do Barnett, um comentário bíblico. Ele diz o seguinte: há uma inversão completa de valores, do orgulho religioso e triunfalista dos apóstolos superlativos, desses caras que se acham, e do ministério genuinamente apostólico, que se sustenta na fraqueza em nome de Cristo, replicando o seu sofrimento e encontrando poder no ministério da dependência dele. Não há lugar para arrogantes no ministério cristão. Paulo foi alguém assim. Jesus foi alguém assim. Deus, me livra da cruz. Se for possível, passa de mim esse cálice. Não. Não. Você vai morrer na cruz.
E tem mais, Jesus. Eu tenho alegria no meu coração, diz o livro de Isaías, que Deus teve alegria em esmagá-lo, em oprimi-lo, em espancá-lo, em crucificá-lo, para que sobre ele fosse lançada a justiça da ira de Deus contra o pecado. Nós seguimos a Jesus, o oprimido, o crucificado, o rejeitado pelos homens, o que foi pobre, o que viveu de esmolas, o que não tinha um teto para dormir. É este que nós seguimos. Então, se nós seguimos a Jesus, é evidente e deveria ser evidente que o destino dos seguidores de Jesus fosse o mesmo de Jesus, como foi o de Paulo. E o que Paulo está dizendo para todos nós é que a proporção em que nós diminuímos é a proporção em que nós nos aproximamos de Deus. E aí a gente pode terminar como Paulo termina dizendo: a minha alegria diante dessas coisas, aquilo que realmente me dá prazer, aquilo que enche o meu coração, ele diz lá, as fraquezas, os insultos, as necessidades, as perseguições, as angústias, por amor de Cristo. É isso que eu quero. Esse é meu foco de vida. Quanto mais perseguição, quanto mais injúria, quanto mais calúnia, quanto mais pedrada, quanto mais chicotada, quanto mais prisão, quanto menos dinheiro, quanto menos roupa, quanto menos carro, quanto menos casa, quanto menos tempo, quanto mais envolvimento na obra, mais feliz. Esse é o foco. Essa é a vida cristã. É isso que Paulo vem nos ensinar. Quando sou fraco, é aí que eu sou forte. Isso exige de nós pensarmos bastante em como temos vivido a vida. Não é verdade? Eu queria te convidar a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e a pensar um pouco sobre isso. Como é que você tem levado a sua vida? Deus, nós vivemos numa sociedade em que a todo tempo estamos ouvindo sobre autoestima, sobre nos valorizarmos, sobre sermos mais nós mesmos, sobre corrermos atrás da nossa felicidade, do nosso sonho, dos nossos planos. Nós vivemos numa sociedade em que o importante na vida é ser feliz. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas estão procurando até a igreja. E a mensagem que está sendo pregada na igreja é essa: de fazer o homem crescer, das portas profissionais abrirem, do casamento dar certo, dos filhos serem todos crentes, do dinheiro cair na conta no fim do mês, de tudo tá bom e maravilhoso. Mas quando eu me deparo com Cristo, quando eu me deparo com o apóstolo Paulo, eu percebo que isso não é o evangelho. Eu percebo que essa mentira é a mentira dos lobos que está devorando centenas de milhares de suas ovelhas, Senhor. E muitas vezes a tua palavra diz que até os crentes, até os filhos de Deus serão enganados. E eu quero te pedir perdão, ó Deus, porque muitas vezes esse engano está no meu coração. Muitas vezes eu estou querendo crescer.
Muitas vezes eu estou querendo ser lembrado, muitas vezes eu estou querendo ser elogiado, muitas vezes eu estou querendo ser melhor, uma casa melhor, um carro melhor, um negócio melhor. E eu sei, Deus, que tudo isso é mentira, porque esse melhor não existe. Porque eu sei que o meu coração é corrupto. E o melhor que eu quero amanhã é por causa do negócio melhor que eu queria ontem e que hoje já não é melhor. E o meu coração é um poço sem fundo, Deus, de insatisfação, de ingratidão. E muitas vezes, ó Deus, como esses falsos apóstolos, como esses mentirosos, eu jogo a culpa no Senhor. Quando eu não tenho aquilo que eu quero, na hora que eu quero e do jeito que eu quero. E muitas vezes, como o apóstolo Paulo, eu estou orando e pedindo, e eu estou ouvindo não. E a tua palavra me diz que eu estou ouvindo não por causa dos meus próprios interesses, porque eu só oro por causa dos meus interesses egoístas, para olhar para o meu próprio umbigo e encher a minha barriga. E quantos de nós não estamos sendo afligidos, esmurrados por Satanás, e ainda não percebemos que quando nós perdemos é aí que se encontra o evangelho verdadeiro. Que quando nós não temos, que quando o Senhor diz não para aquilo que nós queremos, aí sim nós chegamos no lugar onde nós deveríamos sempre estar. Que quando não há cura para a doença, que quando não há remédio que diminua a dor, que quando nós estamos no maior tormento e na maior aflição, este é o melhor lugar para as nossas vidas, porque nos resta tudo o que nós deveríamos buscar. Senhor, me ajuda, Deus. Se for preciso, traz Satanás com espinhos, quais sejam eles. Mas me tira, Senhor, do meu egoísmo, da minha hipocrisia, da falsidade do evangelho que muitas vezes nós temos vivido. Age em nós, Senhor. Nos ajuda a diminuir, porque por nós mesmos, ó Deus, se não for pelas tuas mãos, nós não conseguimos. Deus, age nas nossas vidas. Eu quero, Jesus, experimentar o evangelho verdadeiro, o evangelho da perda, o evangelho da alegria plena nas injúrias, nas calúnias, nas difamações, nas perseguições, nas prisões, nos espancamentos. O evangelho em que cada vez eu sou menor e menor e menor e menor. É esse evangelho que eu quero viver, Senhor. E é esse evangelho que o Senhor morreu para que nós vivêssemos, para que a tua graça nos fosse suficiente. Ajuda cada um dos meus irmãos aqui, porque eu sei, ó Deus, que eles não são diferentes de mim. E que muitas vezes nem têm forças para orar, pedindo que o Senhor os diminua. Mas eu clamo por eles também, ó Deus. Que o Senhor nos diminua cada dia, para que o Senhor cresça. É o que eu peço e oro, no nome do Senhor Jesus. Amém?